Olá, pessoal! Vamos falar hoje de microbiologia. O assunto de hoje é muito interessante, que a gente vai entrar nesse mundo incrível dos micro-organismos aqui com o Rodrigo Eberhardt. Então, os micro-organismos são seres pequenos que a gente não enxerga na maioria das vezes, incluindo as bactérias, protozoários, né, vermes e outros, tá? Pode ser até incluído os vírus. Bom, o que a gente deve pensar é que existem muitos benefícios e malefícios à interação ecológica com os micro-organismos. E a microbiologia vai estudar também a parte em que esses micro-organismos podem auxiliar o ser humano a combater, por exemplo, a poluição. Vocês sabiam que a biorremediação é o uso de micro-organismos para quebrar substâncias tóxicas com a ajuda de enzimas, que a gente aprendeu na outra aula, né? Então isso que a gente vai ver agora. É muito interessante a gente poder ver que a microbiologia vai nos dar informações sobre, por exemplo, a biorremediação. O que seria a biorremediação? A biorremediação é um tipo de aplicação da microbiologia no mundo moderno. Então, o que a gente pode fazer? Usar a biorremediação para usar bactérias que podem limpar o ambiente da poluição, certo? Então, por exemplo, um derramamento de petróleo, ele pode ser um desastre ecológico, não é? Normalmente em costas, regiões de costas, próximas de praias, de areia e etc. O que acontece? Um petroleiro ele pode bater em rochas, ou mesmo um choque com outro navio, ou ainda algum problema de corrosão, ou mesmo de explosão, que pode levar ao derramamento de petróleo, né? Em rios e lagoas, pode acontecer também a contaminação das águas por agentes tóxicos, produtos químicos tóxicos que podem levar à morte de animais e o ser humano. Então, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum o uso demasiado de agrotóxicos, que serão lavados pelas chuvas, processo de lixiviação, e transportados até os rios. Isso pode causar diversos tipos de problemas. Os inseticidas usados na lavoura, nas cidades, também podem, vamos dizer assim, parar nas costas marítimas e também intoxicar os rios, lagoas e outros leitos de água doce, né, os mares de água salgada. Bom, então embora muitas bactérias possuam necessidades nutricionais semelhantes às nossas, né, como a gente, é por isso que, nesse caso, exatamente parecido, elas causam também deteriorização, ou a deterioração de alimentos. Né? A gente vê isso todo dia, a gente vai lavar a louça, se a gente deixa o lixo dentro da cozinha, ele começa a soltar um odor não muito agradável, começa a feder exatamente por causa da deteriorização causada pelos micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, né? Então eles processam quimicamente substâncias tóxicas, que no caso da biorremediação, a maioria das plantas e animais acometidos por metais pesados, como enxofre, petróleo e mercúrio, né? Então o petróleo, por exemplo, ele se encontra no meio ambiente, pode ser original, natural, de origem natural, e a partir do escoamento de depósitos de petróleo também pode ser oriundo de derramamento de petróleo, que a gente conhece tão bem. Todos já vimos casos disso, né? Então, embora existam bactérias degradadoras de petróleo no solo e nos sedimentos, essas bactérias se encontram em números tão pequenos que não conseguem lidar com uma grande contaminação em larga escala de forma eficiente, tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Pesquisas científicas mostram que bactérias podem estar trabalhando também para melhorar a eficiência desses combates naturais da poluição. E aí existem métodos, um deles é a biorremediação, o uso de micro-organismos para degradar poluentes, tá certo?
poluentes que estão afetando aqui certas regiões. Então, ó, chamado de biorremediação, quando você tem bactérias que degradam poluentes. Um dos resultados mais promissores para o campo da biorremediação ocorreu em uma praia do Alasca após o derramamento do petróleo, Exxon Valdez, né, super conhecido, em 1989. Diversas bactérias pseudomonas de ocorrência natural são capazes de degradar o petróleo para suprir as suas próprias necessidades de carbono e energia. Na presença de ar, elas retiram 2 átomos de carbono de cada vez de uma molécula grande de petróleo, como mostrado aqui na figura. Vocês podem ver então, aqui uma molécula grande de petróleo, como vocês podem ver, né? E ela é um hidrocarboneto típico de petróleo. Várias cadeias carbônicas aqui, ó. Vários carbonos, né? Ligados aqui e aí vai. Bom, vocês podem ver aqui as ligações de carbono, uma com a outra aqui em verde, né? Muito bem, pessoal. Na presença de ar, então, elas retiram os átomos de carbono de 2 em 2 vezes, né? As bactérias degradam o petróleo muito devagar para realizar a limpeza de um derramamento, por exemplo. Tá? Entretanto, o que os cientistas perceberam? De uma maneira muito simples de acelerar o processo, simplesmente despejaram fertilizantes, tá? Agrícolas comuns, normalmente fosforados e nitrogenados. O que aconteceu? Então, ele foi considerado um biopotencializador de crescimento dessas bactérias, da divisão bacteriana. Então, numa praia teste, o número de bactérias degradadoras de petróleo aumentou muito em comparação com aquela que foi encontrada em praias controle, não fertilizadas. E o petróleo foi rapidamente removido da praia em teste. Então usaram fertilizante numa praia que foi testada e deu muito certo. As bactérias cresceram rapidamente e degradaram o petróleo e outras toxinas muito mais rápido. Essa técnica então funciona em terra, mas não foi estudada em bactérias abertas, né? Na verdade em águas abertas, porque é mais difícil você testar isso. Várias questões precisam ser abordadas. Será que o fertilizante permanecerá perto do petróleo? Será que os fertilizantes estimularão algas tóxicas? Então existem ainda algumas perguntas para esse processo. Aqui no Brasil, em especial, existem vários estudos, vários deles feitos pela Embrapa, pela Petrobras, né, que indicam grande uso de petrococos, né, no mar, aqui na bacia, nosso Oceano Azul, né, na Amazônia Azul, que seria toda a área territorial do mar no Brasil, e já deu vários resultados positivos, principalmente agora nas áreas profundas do pré-sal, que podem ter então pressões gigantescas no fundo do mar, que leva a um grande risco de pequenos vazamentos, tá certo? Então a Petrobras já utiliza essas bactérias para testar então como poderia fazer a biorremediação, ou seja, a quebra de substâncias tóxicas, entre elas o petróleo, gerando substâncias que serão assimiladas por outras bactérias e algas do próprio mar, tá bom? A Embrapa também utiliza biorremediação no uso de micro-organismos, larvas, para degradar predadores naturais da lavoura. Isso também é feito. Na mineração, é uma biorremediação e mineração muito interessante para quebrar bactérias que vão acumular mercúrio e vão utilizar o mercúrio de forma a não liberar substâncias tóxicas. Tá? Existem vários outros exemplos de utilização que poderia, por exemplo, melhorar a condição lá dos rejeitos do desastre de Mariana, lá em Minas Gerais, e na fronteira ali com o Espírito Santo. Então, bem legal essa aula, espero que vocês tenham gostado. A utilização, então, de micro-organismos para degradar substâncias tóxicas. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ficamos, então, estudem bastante e sempre falando aqui desse livro maravilhoso,
do Tortora Microbiologia, 12ª edição. Recomendo a todos, esse é o material que eu utilizo nas aulas. Grande abraço para vocês e espero ter despertado ainda mais o interesse científico e também de muitos para provas e exames que vocês vão prestar, por exemplo, como o Enem e os vestibulares. Um grande abraço para vocês e até mais. Até logo. Dá um curtir lá no final do vídeo, pessoal. Um abraço aqui do Rodrigo Eberhardt para você.